Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 7 de abril, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do primeiro jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento às 18 horas. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Obrigada, Jesus, aleluia, graças a Deus, amém, 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 Ele é o Senhor. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2013, vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus, amém? Eu peço por todas as coisas boas que Ele tem nos feito, e Ele só faz, sempre tudo que Deus faz é para nos conduzir para a direção certa e a direção de vitória. Aqui no altar, cada uma dessas pessoas tem uma história bonita, e como a Adriene, que teve câncer o ano passado, e que talvez, possivelmente, se não tivesse no Senhor, aí o fim teria sido outro. Mas é inacreditável, eu olho sempre para ela e vejo o que viveu o ano passado, e a transformação é como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, mudanças. Eu vejo o seu Arlindo, cadê ele? Onde que ele está? Que ele já desceu? Lá, eles são lá da Baixada Santista, e eles vêm, estão aqui todo domingo, às vezes mais vezes na semana, e a história deles é linda demais também. Que transformação de vida dele, dela, né, doente, ela chegou tão doente na igreja, uma doença incurável, né, e depois separada, ele tinha ido embora, ele bebia, fumava, ela com a depressão profunda, e olha como é a pessoa querer lutar, caso era doença incurável, está ali, curada, o marido voltou, liberto, toca violão, quer tocar na igreja, estão evangelizando, e sobe lá de Santos, não vieram dali da esquina não, lá de Santos, para cultuar o Senhor, para depois voltar. E Deus honra mesmo, Deus os abençoe muito. O Robson, que eu estava vendo, que chegou, cadê? Eu nem estou mais enxergando aqui, a coisa a juventude faz isso com a gente enxerga tudo rápido, coisa triste no mundo. Então, o Robson chegou sozinho, decepcionado com a vida sentimental, e aí veio buscar, vinha direto, era todo dia, estava direto na igreja, e Deus foi mudando, abençoou em tudo, de repente já abençoou a vida, o que era um problema, a vida sentimental, vem a Nayara, que estava buscando também de Deus um companheiro, se encontraram, e ela buscando, enfim, casaram, e aí agora está o Thor. Então você vê que é história, cada um tem uma história. A Nayara já tinha ido até para fora, né, Nayara? Não sei onde é que ela está, que ela já foi? Hã? Ah, está de cá. Oh, saio dessa. Tinha ido até para fora, né, Nayara? Tentar a vida, né? E nada, né? Não deu certo, né? Teve que voltar.
Então, não deu. Foi para fora tentar a vida, etc. E não deu certo. Foi para a Inglaterra tentar, nada, não deu, voltou. E estava o Robson buscando, né? Decepcionado com a vida sentimental, que foi o que te fez vir buscar, né? E você vê, estava focado numa direção, Deus já tinha outra para construir uma família. Tudo é buscar Deus e perseverar. É buscar e perseverar. Você pode ter a história de vida mais destruída que for, aquela que está assim, que parece que não tem conserto para ela. Eu posso lhe garantir que com Jesus as coisas vão sendo restauradas, e a hora que você vê, está tudo restaurado. E vai acontecendo. Um dia, você vai buscando a Deus, então, hoje você vai recebendo força para lutar, e Deus vai te dando direção, e você vai tomando a direção certa, e vai tomando. Para que você vê, as coisas estão encaminhadas. Então, Deus não falha. Cada um, eu estava aqui abençoando e lembrando da história de cada um, dos testemunhos e vendo, né, como é que cada um chegou, e assim, essa história deles hoje, mas cada um de nós temos uma história de superação e que você pode parar agora e dizer assim, é verdade. Ainda que hoje eu esteja enfrentando uma luta, uma batalha, mas olha o quanto Deus mudou a minha vida. Deus transformou a minha vida. Cada um aqui pode dizer isso. Talvez hoje tenha alguém aqui que também, de repente, diga, meu Deus, mas eu estou enfrentando uma coisa lá, mas olha o que Deus fez na tua vida. Olha a transformação da sua vida. Olha a mudança que Deus operou. Quanta coisa grande, linda, Deus fez por cada um, está fazendo, e a obra dele nunca termina, ele está sempre trabalhando em nosso favor. Aleluia por isso, obrigada, Jesus. Vamos para João 3, do 1 ao 11. Depois nós vamos pular para o 16 ao 21, e vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele era uma autoridade, um príncipe entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. 16, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quando nós falamos de fariseus, estamos falando de uma seita que só entrava gente endinheirada. Tinha que ter dinheiro, pobre não entrava lá. Você não ia encontrar um fariseu pobre. Mas príncipes, líderes, pessoas endinheiradas e que eram em extremo apegadas às normas, às regras, às leis. O que tinha importância era o cumprimento das normas. Eles eram em extremo legalistas. Não tinha outra preocupação, uma preocupação em se relacionar com Deus. Não, a preocupação era um relacionamento com a religião. E em ter uma posição de destaque, em ocupar um lugar de honra, em fazer coisas para que as pessoas vissem, e serem importantes, famosos. Eles queriam aparecer às custas da religião. Era a forma que eles serviam a Deus. Ou seja, eles não serviam a Deus. Eles serviam aquilo que eles julgavam conveniente dentro da religião. Eles serviam uma religião. Eles tinham uma religião. Eles não tinham um relacionamento com Deus. Que tem diferença demais de você ter uma religião e você ter um relacionamento com Deus. Tem muita diferença. Uma pessoa que se relaciona com Deus, o que importa é agradar a Deus. Uma pessoa que se relaciona com a religião, o que importa é agradar homens e manter regras e sustentar um legalismo cada vez mais. Esse homem era príncipe em Israel, era um mestre, era um homem de importância, mas por ouvir falar dos feitos de Jesus, ele quis ir até ele. Foi à noite, porque ele não queria ser visto. Ele não foi à luz do dia. Ele foi à noite para que certamente seus amigos, as pessoas que faziam parte da sua comunidade, não vissem, não soubessem que um homem como ele foi falar com Jesus. E ele chegou falando, olha, o senhor realmente deve ser de Deus, porque ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele. Esses milagres e tal. Então ele chegou falando com Jesus de uma maneira que Jesus já de cara cortou. Olha, eu estou aqui à noite, dá para perceber que você é de Deus. É mais ou menos aquela pessoa que ele quer falar com você, ele quer até admitir que você tem alguma coisa boa, mas não todo. Você tem até alguma coisa boa, sabe? Dá para perceber que tem algo bom aí em você, porque se Deus não estivesse com você, você não realizaria essas coisas e tal. Quer dizer, é aquele tipo de colocação que talvez tenha um pouco de sinceridade na questão dos milagres, mas eu ainda estou meio que cismado com você, não sei quem é você. Parece que realmente Deus é com você por causa dos milagres,
Mas eu gosto da forma que Deus age, e aqui o Senhor mostra mais uma vez que é a linha de Deus. Normalmente, se você lembrar de outras situações em que as pessoas chegaram falando alguma coisa que para o Senhor não tem relevância, não é que não tinha, não tem, ele já cortava com aquilo que tem importância. Nós podemos lembrar com as justificativas de Adão e Eva, e o Senhor não deu a menor importância para aquilo. Podemos lembrar do Elias, quando foi se justificar, que ele estava tão cansado, que ele era fiel, não sei o quê, e o Senhor não deu nenhuma importância para aquilo, mas disse, saia da caverna. Quer dizer, não vou dar margem para você seguir nessa direção. O Senhor aqui é a mesma coisa. Não deu margem para ele seguir naquela direção. Já entrou naquilo que importa. Ninguém pode... Assim, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A resposta do Senhor para aquilo aqui foi, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se você veio até mim, você vai ouvir o que você precisa ouvir. Não vou discutir sobre milagres, se sou de Deus ou não sou de Deus. Se você veio aqui à noite, escondidinho, para discutir se eu sou de Deus, não sou de Deus, discutir os milagres que tenho feito, ou sei lá o quê, não é sobre este assunto que vamos falar. Nicodemos, ninguém pode nascer, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele disse, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar a segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus repetiu a mesma coisa. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Quando eu nasci, quando a minha mãe deu à luz e eu nasci da carne. Quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, eu nasci do Espírito. Que é a mudança do meu interior. Mas o que acontece com muita gente, como Nicodemos? Ele nasceu da carne e ele nunca tinha nascido de novo. Ele nasceu da carne, mas nunca nasceu do Espírito. Até então. Ele não tinha nascido do Espírito, porque ele era apenas um praticante da religião. Ele cria em Deus. Mas ele não buscava ter um relacionamento com Deus. Mas com a religião. Então, com o seu grupo social. Com todos os seus amigos religiosos, com todos os rituais que a religião pedia que fosse feito. E assim por diante. Ele não tinha relacionamento com Deus. Com Deus, não. Eu creio em Deus. Então, na verdade, é o que a religião ensina. Você crê em Deus, ponto. Aí você cumpre com as normas, com as regras. Você cumpriu com aquilo lá. Você vai se tornando um legalista. Uma pessoa que só preocupada com coisas que não têm importância. E nunca para crescer em Deus. Para se relacionar com Deus. É por isso que todo religioso é complicado. Porque a religião complica as coisas, mas o nascido de novo simplifica. Ele tem uma vida simples, pelo menos é a ideia, sem dúvida, porque o relacionamento com Deus é uma coisa que simplifica a nossa vida. Simplesmente simplifica a nossa vida. Aí, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, porque o Nicodemos ficou surpreso, mas peraí, que história é essa? É mais ou menos assim, quando a pessoa não está entendendo, ela acha que aquilo é uma estupidez, mas que assunto é esse? Mas que
ele está falando? Do que ele está falando? Jesus falou aqui para ele, olha aqui, você escuta, mas não pode, é necessário que vocês nasçam de novo, o vento sopra onde quer. Você, alguém aqui pode controlar o vento? Não, não pode, ninguém controla o vento, ele sopra onde ele quiser. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. É uma coisa que você vive. Como é que você explica uma coisa dessa? Você tem que querer viver. Você tem que buscar isso para você. É uma coisa invisível. Ela é abstrata. Mas interiormente, quer dizer, fisicamente, você não pode tocar, mas espiritualmente, ninguém pode pegar o vento. Mas espiritualmente, mas você sente o vento. Você não pega o vento, mas você sente o vento. Você não pega o espírito, mas você sente. Você não pega, você pega espiritualmente, mas você sente o espírito. A mudança aqui, a transformação aqui. Você não pode controlar, mandar, o vento sopra aqui ou sopra ali. Não, o Espírito Santo, ele atua onde é dado espaço, abertura para ele. Você não sabe para onde vai o vento, nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Quando uma pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, é uma coisa incrível. Ela é conduzida pelo Espírito, a vida dela é totalmente dirigida pelo Espírito. Ela não vive a vontade dela. Se ela vai para lá ou vai para cá, ela vai para onde o Espírito a conduz. Ainda que muitas vezes pareça uma loucura algumas coisas, mas o Espírito é que conduz a vida dela. Não é a carne, não é a religião. Ela não faz uma coisa porque a religião impôs, ela faz porque ela sentiu, ela foi dirigida, ela está sendo comandada pelo Espírito. Está aqui dentro a direção. E o Nicodemos estava surpreso. Deixa eu te explicar isso aqui, Nicodemos. Eu estou falando de direção dada pelo Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Você vê que ele estava assim. Não entra na minha cabeça isso. Olha o que Jesus disse para ele. Diz Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Sabe o que isso quer dizer? Você está aí há 500 anos na religião, você já é mestre, você ensina pessoas e você não sabe nada de Deus, Nicodemos. Você está aí ensinando pessoas, você é mestre. Você ensina pessoas. Você ensina sobre Deus, sobre a fé. E você não sabe nada de Deus de verdade. Porque você nasceu da carne e tem passado a sua vida na prática da religião. Você até hoje não nasceu do Espírito. O seu interior não mudou. O Espírito Santo não conduz a sua vida. Não é Ele que dirige os seus passos. Não é Ele. Mas o que você pensa, sente, acha que a religião manda, não o Espírito. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos, quer dizer, eu falo daquilo que eu conheço, e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho, porque esse é o problema, de pessoas como Nicodemos e tantos outros. Apesar de já terem ouvido tantas vezes sobre a verdadeira fé, não aceita. Jesus estava falando, não é falta de falar, não é falta de testemunhar. Eu falo do que eu sei, Nicodemo, mas vocês não aceitam. Vocês não aceitam, vocês não deixam, vocês não se abrem, não deixam entrar. Não entra na cabeça de vocês. Vocês estão
tão agarrados à religião e fazem as coisas no nome de Deus. Tantas coisas que vocês fazem no nome de Deus que vocês nem se preocupem em conhecer a Deus. Não há uma preocupação em conhecer a Deus. Que isso é o maior roubo que muitos cristãos têm sofrido pelo diabo. O diabo cega o entendimento e a pessoa passa uma vida que servir a Deus é um monte de coisas. E no final você encontra aquela pessoa, ela não conhece o Deus vivo. Ela vive uma vida escrava, uma vida pesada, amarrada a tantas regras, a tantos usos e costumes, a tantas doutrinas de homens, a tanto peso. Uma obrigatoriedade, há uma obrigação de ter um jeito, de falar de um jeito, de agir de um jeito, porque senão você não é crente, se você sair disso, você não é crente. E aí as pessoas ficam tudo preocupadas em falar do mesmo jeito, agir do mesmo jeito, ou vestir, ou seguir uma linha, porque se eu sou crente, se eu sou cristão, eu não ajo assim, não pode agir assim, porque isso aí não é assim, ou não é daquele jeito, tem que ser assim, assim ninguém para. Ou melhor dizendo, um grande número de pessoas não param para buscar e largar a mão de tudo isso, dessa complicação toda, e dizer, eu quero Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero que o meu interior mude, eu não estou preocupado com nada disso aqui fora não, eu quero aqui dentro, porque se muda aqui dentro, vai mudar aqui fora. Deus vai me conduzir aqui. Qual é a prova da mudança de espírito, que é o novo nascimento? É quando a pessoa se torna uma pessoa diferente. Sabe, antes ela não tinha temor em enganar, em mentir, em criticar, em julgar. Antes ela vivia dominada pelo ódio, pela ira. Agora esses sentimentos não têm mais poder sobre ela. As mudanças vão acontecendo. Antes ela tinha um coração amargurado, agora ela tem paz. Sabe, são mudanças, realmente mudanças, que acontecem dentro da gente. Coisas que você fala, mas às vezes quem está de fora nem consegue entender o tamanho da mudança. Aquela pessoa que vivia tão aflita, sem paz, agora ela simplesmente tem paz. Ela dorme, ela vive em paz, ela tem prazer na vida, coisa que ela não tinha. Ela tem sossego na alma, ela consegue estar no descanso de Deus. Porque ela nasceu do Espírito. Há pessoas que até hoje não nasceram do Espírito. E o que o Senhor está falando do novo nascimento? Nascer da água e do Espírito. Quando você desce as águas batismais, que hoje inclusive nós temos batismo, você desce as águas batismais, qual é o que significa isso? Jesus foi batizado por João Batista. Ali você está deixando a sua velha criatura, e quando você ressurge, é uma nova criatura que vem. Como é que você explica isso para alguém? É espiritualmente, é uma coisa que só se entende espiritualmente. Quando você você desce as águas batismais, você está casando com o Senhor. Você não está mais ficando com Ele, enrolando, não. Você está casando com Ele. Ali você está dizendo, eu assumo um compromisso com Deus. Eu vou viver para Ele, em fidelidade e lealdade. O nascimento, o novo nascimento. Aí é o passo do novo nascimento. E agora toda essa mudança dentro do meu interior que está acontecendo, e eu estou mudando toda a minha forma de viver. Antes eu tinha um prazer numa coisa, em coisas N aí, agora eu tenho prazer nas coisas de Deus. E eu quero buscar Deus. Eu não quero estar preso a rituais
Bom, para eu falar com Deus, precisa de um aparato, uma coisa. Não, eu vou falar com Deus. Eu falo aqui com Deus, é o que eu ensinava outro dia. As pessoas às vezes têm esse hábito de dizer, quando eu for orar, eu vou orar sobre isso. Ore agora. Você pode orar agora. Senhor, me dá essa vitória, opera isso aqui, visita lá, age nisso aqui. Eu posso orar agora. O nascido de novo tem esse entendimento. Nada o escraviza mais. Quando você vê uma pessoa que nasceu de novo, ela tem uma forma de andar com Jesus livre. Ela não vive mais oprimida pelas regras da religião. Porque o que acontece com muitas pessoas? Elas vieram do mundo, eram oprimidas pelo diabo. Agora elas vêm para a igreja, são oprimidas pela religião. Muitas pessoas, elas saíram de uma situação oprimidas e elas vieram e ainda são oprimidas. Elas vivem oprimidas. E você não pode permitir que o mal faça isso com você. Você vai perder o melhor de Deus. Eu vejo que muitas pessoas têm perdido o melhor de Deus. Porque é sempre a base de alguma regra. Se ela não falar de um jeito, ou se ela não vestir de um jeito, ou se ela não tiver um jeito de agir, ou se ela dentro da reunião, se não for uma linha tal, um movimento tal, então o Espírito Santo não esteve lá, não operou ali, se não for de um jeito, então não é de Deus. Então muitas pessoas têm sido escravizadas. E elas não conseguem parar e buscar Deus com liberdade. Porque elas estão sempre preocupadas. Será que isso é de Deus, não é de Deus? Será que está certo, não está certo? Sendo que quando o Espírito Santo entra em nós, a palavra, o Senhor vai falando através da palavra e vai te limpando e você vai sendo mudado e vai sendo transformado em coisas que você não sabia. À medida que você sabe, por você ser um novo, um nascido de novo, você tem prazer em obedecer. Porque o nascido de novo, ele tem prazer em obedecer. Ainda quando é muito difícil algo, ele se sente feliz por estar se rendendo a Deus em obediência. Dentro dele há uma alegria. Isso é difícil para a minha carne, mas eu me sinto abençoado porque eu estou obedecendo a Deus. Aquilo ali até humanamente, carnalmente me atrai, mas o meu espírito não precisa mais disso. Então, ele tem força para dizer não. O Nicodemos, Jesus diz, você é mestre em Israel, não entende essas coisas. Você não entende nada de Deus, Nicodemos. Você entende da religião, você entende da sua comunidade, dos seus amigos, da religiosidade toda. Mas você não entende nada de Deus. Que é o que acontece com muita gente. Tem gente que não entende nada de Deus. Ele entende do mundo religioso em si, do mundo cristão, evangélico. Ele conhece os cantores, ele conhece os pregadores, ele conhece as Bíblias que foram lançadas no mercado, o CD novo que foi lançado, ele sabe qual cruzada, o congresso novo que vai ter, ou a caravana nova que vai para Israel agora. Ele sabe do que estão falando, do que está, mas quando você busca saber de um relacionamento com Deus, ele nunca investiu naquele relacionamento. Ele sabe tudo de todas as coisas, mas ele não tem vida com Deus. E para ele andar com Deus é isso. É estar engajado no meio. Eu estou no meio, então eu sou de Deus. Não, você precisa ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. Você precisa viver em intimidade, ter intimidade com Deus.
Porque é isso que vai te levar a crescer. Quando você vê lá dentro de você, mudou, há temor, há uma mudança, você não é a mesma pessoa. Há temor. Você sente o Senhor no teu espírito, você sente a presença dEle, você tem um relacionamento com Ele. Quando a gente fala de relacionamento, você vê, uma pessoa se casa, quando ela decide casar com uma pessoa, é porque ela quer assumir aquela pessoa. E no dia a dia, ela não vive de forma formal, mas ela vive à vontade, ela convive com aquela pessoa. Então, ela convive com aquela pessoa e há intimidade. Então, ela não vive de maneira toda formal e aquela coisa de uma distância. Não, há um relacionamento íntimo, de amizade, conversa, um está junto com o outro à vontade, vestido à vontade, ou até sem vestir nada, e assim por diante. Porque existe um relacionamento. Então, o que acontece? A maneira que você fica com o marido, com a esposa e tal, não é a mesma maneira que você fica com uma outra pessoa, perto de uma outra pessoa. Porque não é a mesma, não tem a mesma intimidade. Não existe ali aquele tipo de relacionamento. Você não pode ser o mesmo. Entendeu? Com Deus, você fica à vontade. Não tem formalismo. Você não pode estar preso a regras. Você fala com Deus com liberdade. Você vive com Deus com liberdade. Você não vive com Deus com medo. Um relacionamento cheio de medo não tem sentido. Que relacionamento é esse? Você vive com medo. Então, se você realmente vive um relacionamento com Deus, você não vive com medo. Você vive em paz, você não tem medo de Deus, você reverencia Deus, porque Ele é Deus. Mas você não tem medo de Deus, você tem esse temor reverencial, não tem a ver com medo. Tem a ver com reverência. Quando falamos temor reverencial, é você entender, Ele é o Senhor. Então, eu preciso reverenciá-lo. Então, Nicodemos estava certamente, com certeza, ele nasceu já nessa religião, ele era judeu, já nasceu ali, sendo destinado a ser um fariseu. Os pais já deram a ele a religião. E certamente viveu todos os rituais que a religião passou por todos os rituais, foi circuncidado, etc. Então ele passou a vida dele envolvido com tudo que é inerente a Deus, que se tem Deus envolvido, está tudo aqui. Mas ele não conhecia Deus. Ele conhecia a religião. Ele nunca tinha tido um encontro com Deus. Ele nunca tinha nascido de novo. E o Senhor Jesus falou, mas você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Você ensina as pessoas sobre uma fé e você mesmo não sabe do que você está falando. Eu tenho testemunhado e ensinado, mas vocês não querem ouvir. Vocês não estão abertos. Que é o que acontece com muita gente. Apesar da palavra, o Senhor está sempre nos dando a palavra que liberta, muitos não deixam entrar. Ele não está, porque
não quer abrir mão daquilo que ele aprendeu. Aquilo tem ensinamentos religiosos que entram de uma tal maneira que a pessoa tem que botar muita força para se livrar daquilo. Senão não se livra. E ela passa uma vida sem desfrutar do melhor de Deus. Aí aqui ele disse, Jesus falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, estava falando dele. Deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, se você crer, você não vai perecer, mas você vai ter a vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus não veio para condenar. Mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz do mundo veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras não eram más. Você sabe por que eu já falei isso aqui, é verdade. Sabe por que tem muita gente que não quer crer em Deus? Porque ele sabe que se ele crer, ele vai ter que mudar. Então ele prefere viver nas trevas. Ele prefere viver nas trevas. E tem um monte de gente que tem optado por isso, é uma escolha. É uma escolha. Então, nós precisamos, e nós vivemos num tempo em que está ficando cada vez mais difícil. Tem um deputado aí, acho que ele é deputado, que agora ele garante que ele vai acabar com o cristianismo. Ele garante que ele vai acabar com o cristianismo. Aí a gente vê ao longo da história, aí diz que deu, eu li isso numa revista semanal, uma entrevista para a CNN, falando ali sobre a pedofilia, ele falando que isso é um absurdo, porque a criança sempre dependeu do adulto para a sua iniciação sexual. Então, que o pedófilo é benéfico para a criança. Eu li aquilo lá sem acreditar. Mas, como o mundo jaz no maligno, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, como disse um jornalista, ele devia estar engajado em causas mais modestas, como então, já que ele quer defender de todas as maneiras o seu grupo, que são os gays, ele quer defender, ele devia então começar a defender, como disse esse jornalista, a quantidade de pessoas que, ao fazerem programas, os garotos dos programas são assassinados, assassinam. Ele deveria estar nessa área. Mas não, vou acabar com o cristianismo. Aí, se você estudar, se você buscar saber na história, todas as pessoas que se colocaram nessa posição morreram de forma trágica. Não sobreviveu um. Todos que disseram que ia acabar com o cristianismo, ninguém nunca conseguiu acabar com o cristianismo. Vou acabar com os judeus. Quem conseguiu acabar com os judeus? Eu vou acabar com tudo que se diz de Deus. Quem conseguiu? Ô bispo, e por que vai a autoridade? O senhor permite, mas ele declara aí em entrevistas que os orixás colocaram ele lá. Presta atenção, o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Se ele foi parar lá é porque Deus permitiu. É porque Deus permite? Permite. Permite, sim.
É nesse momento que as trevas se levantam, é que a luz pode se manifestar. Compreendeu ou não? A luz pode se manifestar. Agora, quem corre para as trevas porque não quer a luz, vai fazer o quê? Tem gente que vive correndo para as trevas porque as suas obras são más. É nessa hora que a luz se manifesta. Quem é de Deus é que sai. Daqui para frente, os cristãos vão ter que ter muito mais pulso, informação sobre o que está acontecendo e resistir firme. Não adianta querer brigar. A Bíblia condena veementemente o homossexualismo ou a homossexualidade. Condena o aborto, condena a imoralidade. E isso não vai mudar, e quem é de Deus tem que ser contra. Quem é de Deus tem que dizer não para o aborto, não para tudo aquilo que é imoralidade, não. Quem é de Deus diz não. Então, muitas pessoas, às vezes elas, até cristãos, por não ter um entendimento das coisas, eles se envolvem com coisas religiosas ao invés de se envolver com Deus. E na hora que eles precisam realmente mostrar que eles são de Deus, eles têm medo. Eles se acovardam. Quando é para eles se manifestarem, não, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, isso aqui não diz. A Bíblia condena. Se condena, você está dentro. Se você é de Deus, você está dentro, porque você é luz. Você não vai bandear para as trevas. Você é o nascido de novo. Entende ou não? Isso não pode ser um discurso bonito. Isso aqui não pode ser. Isso aqui tem que entrar como entendimento. Como entendimento. Quem é que eles usaram como Judas agora para... E bateram lá? O presidente lá da Comissão dos Direitos Humanos. Que é o pastor lá, eles usaram lá, está lá, estampado. O que eles foram fazer em frente de uma Assembleia de Deus? Um monte de não sei se um bandista, o que era, foram lá fazer os rituais em frente à Assembleia de Deus para poder provocar e agredir e fazer horrores. Por quê? Porque quer fazer as suas ideias prevalecer a qualquer custo. Por que essa indignação? Porque foi um evangélico que assumiu? Um pastor? Porque a hora que viu alguém que proclama o nome de Deus, de verdade, aí eu vi uma cena no Congresso que um dos deputados gritava: eu não quero ser cristão, eu não sou cristão. Ok, você quer ser, vai ser o que você quiser, mas não vão querer fazer leis para defender uma minoria. Uma minoria, e fazer todo mundo engolir goela abaixo. Então o povo de Deus precisa realmente ser luz. Ser um povo livre em Jesus, não apegado a coisas desnecessárias, e manter-se firme diante de situações que são contrárias à palavra de Deus. Contrárias à palavra de Deus. Então, olha aqui o que Jesus falou. Esse julgamento veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Aí, porque quem pratica o mal odeia a luz. E não se aproxima da luz, quer matar a luz, quer arrebentar com tudo. Temendo que as suas obras sejam manifestas. Porque é treva.
E não quer que seja explorado como escuridão aquilo. Ele foge da luz, não quer luz. Não quer Deus, não quer a verdade, porque não quer mudar. Não quer mudar a conduta, não quer mudar o espírito, não quer mudar nada. Não quer mudar nada. É engraçado, uma pessoa diz, eu vou fazer de tudo, vou acabar com o cristianismo. Coitada de uma pessoa dessa, tem que ter misericórdia de uma criatura dessa. Em toda a história, quando alguém brincou com o nome de Deus, morreu tragicamente. Quando a pessoa se comparou a Jesus, não sobreviveu. Daí a história conta. Ninguém pode com Deus. Ninguém pode acabar. Ninguém. Mas os cristãos, ao invés de se preocuparem com tantas coisas que passam, precisam realmente, por exemplo, os cristãos, por que quando há um escândalo é uma vergonha? Porque as trevas se apegam nisso. Para levantar, para atacar e criticar. Os cristãos não podem dar mau exemplo. Precisam ser um bom exemplo, um nascido de novo. Ele dá bom exemplo, porque ele nasceu de novo. Como é que a pessoa vai respeitar a luz? Como é que as trevas vão mesmo bater de frente com quem é de Deus e vai acusar? Ó, é isso, vocês também são isso, fazem aquilo outro. Porque, infelizmente, muitos cristãos se dizem de Deus. Não, eu sou de Deus. Mas no final das contas, como não há um novo nascimento, só há religiosidade, ele acaba pendendo para a direção oposta. Entende o que eu estou dizendo? Aí a hora que você vai lá, compra e não paga, olha lá, ó, é aquele crente, não sei o que lá, ó, comprou aqui e não pagou. Ó, aí você vai lá, faz um escândalo, sei lá o que, faz só qualquer coisa, deixa um negócio. Ah lá, é o crente lá, é a casa do crente lá, é a casa não sei o quê. Nós não podemos aceitar isso. O nascido de novo tem temor. Ele tem respeito, ele sabe que ele é testemunha do Senhor. Ele sabe que ele é embaixador do Senhor. Ele sabe que ele é um representante de Deus aqui na terra. E como é que nós estamos representando Deus? Como nós estamos representando? O nascido de novo, ele representa bem, porque ele tem um relacionamento com Deus. E quando uma pessoa tem um relacionamento com Deus, ele tem temor, ele tem respeito. Mas quando ele tem um relacionamento com a religião, aí ele está envolvido com outras coisas fora. Está usando o nome de Deus, mas o que importa são outras coisas. Eu me faço entender? Ok? Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Jesus estava falando isso para Nicodemos. Quem pratica a verdade, vem para a luz. Ele quer cada vez mais luz. Ele não quer saber de escuridão na vida dele. Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ele tem prazer que seja visto, que as pessoas vejam que tudo que ele faz é para Deus. E aqui, ó, e por intermédio de Deus. É Deus que opera na vida dele por intermédio dele. Vem aqui para Lucas 7, 36 a 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos e beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo:
o fariseu tinha convidado Jesus para ir na casa dele jantar. Tinha uma mulher que vivia na prostituição. Quando ouviu falar de Jesus, ela viu nele a mudança da vida dela. E ela correu e foi até a casa desse homem. E entrou. E ali ela se lançou aos pés do Senhor. Ela começou a chorar e as lágrimas eram tantas de arrependimento, em busca de mudança, de oportunidade, de mudança para a vida dela. Que ela chegou a molhar, banhar, lavar os pés do Senhor com lágrimas. E ela enxugava com os cabelos e beijava. Ela pegou o melhor perfume que tinha na época, caríssimo, e jogou nos pés dele. Aquele fariseu, um homem religioso, rico da sociedade, quando viu aquela criatura que para ele miserável, uma coisa sem cabimento, beijando os pés do Senhor, disse: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher é essa. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, isso ele pensou, hein? Isso ele pensou. Veja, disse a si mesmo, aquela conversa com ele. Vendo, sabe aquele negócio ali? Estou vendo o que está acontecendo. Se fosse de Deus mesmo, não deixava isso acontecer. Se fosse de Deus mesmo, ele saberia que tipo de mulher que está aí. Ele não é de Deus coisa nenhuma. Se fosse de Deus, ele não deixava essa mulher, é uma prostituta tocando nos pés dele. Esse homem não é de Deus não, porque se ele fosse, não é de Deus não. Por que ele pensou assim? Porque ele não tinha relacionamento com Deus. Porque dentro dele nada tinha mudado. Ele era um religioso rico, que fazia parte de uma sociedade rica, que praticava a religião, que, como disse Jesus numa ocasião, coava um mosquito e engolia um camelo, e que quando olhou para aquela mulher, deixou bem claro que ele não acreditava na mudança dela, que não tinha reconciliação para ela, que era uma miserável pecadora, uma prostituta sem direito a recomeço. Por que ele viu assim? Porque ele nunca tinha nascido de novo. Porque ele nunca tinha admitido os seus próprios pecados, porque o nascimento, o novo nascimento, ele acontece através disso. Eu entendo o quão miserável eu sou sem Jesus. Se Jesus não me limpar, não me lavar, acabou. Como ele não se via em pecado, ele não enxergava os seus pecados, porque ele não tinha relacionamento com Deus, ele tinha com a religião. Porque o religioso, ele é perfeito, ele nunca peca. E aquela mulher, ela não estava ali em busca de religião. Ela estava em busca de uma vida nova, ela queria uma vida nova, e ela entendeu que só por intermédio de Jesus. Então, lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Então respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê, essa mulher, Simão, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar meus pés. Você se diz tanto de Deus, mas eu não vi nenhuma atitude de quebrantamento da sua parte, de sensibilidade da sua parte, de sacrifício da sua parte. Você diz tanto que ama Deus, que tem Deus, etc.
Mas eu não vi você investir nada em mim. Nenhuma doação da sua parte. Virou-se para a mulher e disse: vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas. Você não me deu água. E ela me molhou com lágrimas. E enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé salvou, vá em paz. Ela foi ali com a fé que em Jesus ela podia mudar de vida. Que se ela chegasse até Jesus, Jesus era a única maneira dela deixar de ser quem ela era. Ela ali manifestou um novo nascimento, porque ela deixou bem claro que ela não queria continuar sendo mais a prostituta, vivendo a vida que ela estava vivendo. Ela não queria mais aquilo. Mudou dentro dela. Ela buscou perdão através de lágrimas, e o que ela tinha, você vê que o que ela tinha, ela investiu em Jesus. O que ela tinha, ela doou ao Senhor. E o fariseu, que tinha muito mais do que ela, não fez absolutamente nada demais. Ele era um religioso que supostamente vivia uma vida então tão correta, tão isso e aquilo, mas não houve nenhuma entrega, nenhum investimento, nenhum comportamento de fé, nenhuma entrega por parte daquele homem. E aquela mulher que ele viu como um nada, que julgou inclusive a espiritualidade de Jesus em função dele deixar a mulher se aproximar dele, a mulher, tudo que ela tinha, ela lançou, ela não se preocupou com quem estava vendo, o que iam pensar, o que não iam pensar. Ela queria uma mudança. Ali ela não estava em busca de religião, ela estava buscando um encontro com Deus, uma nova vida para ela. Por isso que ela se derramou daquela maneira e se entregou daquela forma, sem se preocupar. Havia uma entrega. Ela estava na casa de um homem estranho, mas ela não queria, ela queria saber o que estavam pensando, o que iam dizer, ela queria uma mudança. Ela sabia que ela era vista como uma pecadora, indigna, mas ela venceu tudo aquilo, ela sabia que ela estava sendo julgada, mas mais importava a ela aquele passo de fé, e ela deu e sustentou. E Jesus falou muito bem do ato de fé dela. E disse: a sua fé te salvou, porque você veio aqui e agiu pela fé. Você buscou uma mudança através da fé. Quer dizer, ela creu em Jesus e que através de Jesus a vida dela ela podia mudar de vida. Ela tinha uma chance e a oportunidade dela era Jesus. Aquele homem já supostamente tinha Deus, né? Tinha tudo. Mas o que estava dentro dele? Um espírito legalista, julgador, alguém que olhava as pessoas de cima para baixo, alguém que não entendia de verdade, ele nem sabia o que era um relacionamento com Deus, uma mudança de espírito, de fé, de visão. Em nome de Jesus, que você entenda sobre isso e que se lance em Deus de verdade.
que você quer, o Senhor disse, ó, quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ela tinha uma vida destruída, e ela reconheceu, e Jesus limpou a vida dela, perdoando os pecados. Quando ela saiu dali, ela já não era mais, ela podia ter alguém, como aquele fariseu e outros, olhar e dizer, lá vai a prostituta, vai, mas espiritualmente, para Deus, ela era uma nova criatura. Porque ela se lançou, ela mostrou, eu quero uma mudança. E ali não foi, ela não praticou nenhum ritual religioso, ali ela mostrou o que estava dentro dela, amor, gratidão, arrependimento, renúncia daquilo que ela sempre tinha feito e sido uma vida inteira. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração. Eu creio que o Espírito Santo nos deu a direção e a capacidade, sem dúvida, de entender o que significa ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, viver um novo nascimento. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O religioso tratou aquela mulher como alguém sem chance de recomeçar. Sem oportunidade, acabou para você. Jesus olhou para ela e a chamou de filha, a tratou como uma dama. Mostrou compaixão e amor. Enxergou aquele passo de fé. Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você vê que às vezes a pessoa pode passar tantos anos falando de uma coisa que ela nem sabe, ela não sabe do que ela está falando. Mas isso você não pode aceitar. Invoca o Espírito Santo. Invoca. Jesus, eu não quero viver sendo escravizado por religião e ensinamentos religiosos. Eu quero liberdade na minha vida. Eu quero viver uma vida livre. Eu quero te servir com liberdade. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero te conhecer. Se mostra, se revela a mim, Senhor. Porque eu quero te conhecer. Eu não quero viver uma vida sem te conhecer. Eu não quero ouvir falar da verdadeira fé e interpretar com um olhar censurador ou crítico ou legalista, pegado às regras, às normas. Eu quero viver em liberdade com o Senhor, eu quero te conhecer. Vem até mim com poder, Senhor. Peça para o Espírito Santo vir a você. Vem, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida. Dai-me um coração para que eu possa
Essa oração você que tem que fazer. É você que pede para o Senhor: Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu não quero passar a minha vida aprisionado à religiosidade, só conhecendo aquilo que envolve o meio que estou e não te conhecer. Eu não quero conhecer o Senhor por uma revista, por um catálogo, por informações. Eu quero te conhecer aqui, no meu interior, no meu espírito. Eu quero ter um encontro com o Senhor, Jesus. Se mostra a mim, se revela. Porque eu não quero viver mais nem um dia estagnado, envolvido com coisas que não têm relevância. Quando a gente entra na presença de Deus, você deve lutar. Limpa a sua mente de tudo. Diga ao Senhor: eu quero de verdade ter um encontro com o Senhor. Eu quero crescer nessa direção. Eu preciso que o Senhor se revele a mim. Eu preciso prosperar nesta fé. Eu não quero me perder, Senhor. Eu não quero me envolver com coisas que não têm relevância, sem importância. Eu quero crescer na fé, Senhor. Eu quero que isso exista dentro de mim, por convicção. É isso que você tem que trabalhar. Conhecer a Deus. Tem que haver convicção dentro de você, porque quando há convicção, não há dúvida. Não há dúvida. Tem que haver convicção. Aí você sustenta, vem o que vier, você não teme. Você não arreda o pé, porque há convicção. Por que muitas pessoas não tomam decisões realmente na vida? Porque elas já estão convictas, não há convicção dentro delas. Por que não há? Porque não nasceram de novo. Não mudou o que está dentro delas. Tem pessoas que o tempo passa, elas até estão na igreja, mas estão como o Nicodemos, esse fariseu aqui,
que são pessoas apenas questionadoras. Ele está aqui. Às vezes você está aqui, agora, nesse momento, mas dentro de você há um questionamento contínuo. Você questiona por tudo, questiona tudo. Você questiona tudo tem um motivo para você emitir uma opinião, e colocar a sua opinião, e ter a sua opinião, e o senhor não quer você assim. Se esse homem aqui fosse de Deus, mesmo se ele fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele. Mas precisa disso, mas precisa daquilo outro. Mas precisa disso tudo. Para servir a Deus precisa disso. Para servir a Deus precisa daquilo outro. Aí é isso e aquilo. Você acha que isso vai mudar para Deus e se Deus vai se importar com isso, e isso vai te beneficiar em quê? Quando uma pessoa é nascida, ela nasceu de novo, ainda que ela seja tentada a questionar, ela não questiona por temor a Deus. Porque ela entende que Deus não espera isso dela. E ela entende que na Bíblia, se você estudar a Bíblia, todos os questionadores acabaram tendo um fim trágico. Porque não terminam bem. Tem gente que questiona o horário do início do culto, questiona o horário do encerramento do culto, questiona porque que teve aquilo, questiona porque que foi dito aquilo, questiona porque foi aquilo, questiona que ele não concorda com isso, questiona que ele não concorda com aquilo. Ele não nasceu de novo. Isso não vai mudar para Deus. Você não vai ser abençoado emitindo a sua opinião em tom de questionamento e crítica. Até porque você tem que ter, se a ideia é ter uma opinião formada, tenha da verdadeira fé, tenha convicção do que é certo em Deus, do que é errado em Deus, e coloque em prática. Mas quando uma pessoa só pratica religião, ela tem opinião sobre tudo, mas não sobre a verdadeira fé. Ele acha, ele nunca tem certeza, e nós temos que ter certeza no nosso espírito. Espera aí, se a Bíblia diz isso, eu fico com o que diz a palavra. Não importa que a maioria está pendendo para essa direção, e está levantando bandeira disso ou daquilo, a Bíblia diz não. A Bíblia diz sim, então é sim, a Bíblia diz não, é não. Para quem está aqui num país com a liberdade de expressão e religiosa, etc e tal, não sabe o que é dificuldade para ir buscar a Deus, igual tem países como, por exemplo, a Índia e outros mais, que tem cristãos que são assassinados, tem pregadores que são assassinados, tem pessoas que levam 4 dias andando direto para chegar num ponto de pregação, para ouvir a palavra uma vez. Aqui nós temos, na nossa igreja, por exemplo, 4 reuniões por dia. E tem gente aí fora, como por exemplo na Índia, que é capaz de andar 4 dias para ouvir uma pregação. Andando 4 dias, distâncias longas, para chegar num lugar para ouvir falar de Deus. Então nós somos pessoas muito abençoadas. Estamos nesse momento com uma liberdade imensa e podemos crescer. E essas pessoas estão sacrificando para buscar o Senhor. E estão sendo abençoadas. Mas num sacrifício muito maior, porque elas não têm o apoio. Elas não têm essa facilidade toda.
Então elas mostram o quanto elas amam, como Jesus falou. Essa mulher amou muito. E Jesus está esperando mais amor por parte de cada um. Essa mulher amou muito. Quando nós chamamos alguém para evangelizar aqui com liberdade, tem gente que acha uma dificuldade fazer algo para Deus. Tem pessoas parando com a vida, com tudo que estão fazendo, para se meter em cada beco, onde chamaria de o fim do mundo, para pregar o evangelho para as pessoas que nunca tiveram acesso. E a exemplo dessa mulher, quantos que caem em lágrimas por encontrar o verdadeiro Jesus, a verdadeira fé. Dê lugar ao novo nascimento, minha gente. Busca o teu encontro com Jesus. Sabe, eu não sou contra aos eventos religiosos que se faz, etc. Não é isso não. Mas eu penso que o mundo cristão precisa se envolver mais com o novo nascimento, com a busca de um encontro com Deus de verdade e menos eventos. E relacionamento com Deus se dá numa busca da intimidade, uma busca para chegar mais perto de Deus. Sabe, é aqui nessa oportunidade que você tem, mas não é só aqui não. É na sua casa, gastando tempo de qualidade com Deus. Investindo tempo de qualidade com Deus. Você precisa ter tempo para Deus e de qualidade, não é de qualquer maneira, é de qualidade, com computador, celular desligado, porta trancada, você e Deus. Jesus está voltando. Cada dia que passa, mais leis que contrariam a palavra estão sendo estabelecidas, criadas, mais defensores daquilo que o Senhor chama de e trata como abominação, tem se levantado. E o povo de Deus precisa estar firme, porque a Bíblia diz que seríamos perseguidos e atacados. Quando eu vi hoje, eu abri o celular e eu vi lá, fizeram um boneco do presidente da Comissão dos Direitos Humanos e usaram como Judas, e bateram e tal, e fizeram um movimento. Eu falei, porque ele é cristão, evangélico. E em nome de Jesus, na hora eu usei essa expressão. Senhor, sustenta essa criatura que ele não pode fraquejar. Ele não pode fraquejar. Agora que ele chegou lá, ele não pode nos envergonhar, tem que ser firme. Tem que aguentar até o fim. Tem que ser firme. E a mesma coisa tem que entrar no seu entendimento. Você tem que ser firme. Você tem que ser firme. E não pode envergonhar o nome do Senhor. Fraquejando para o diabo. Fraquejando diante de uma sociedade corrompida. Você tem que ser firme. Tem que haver convicção dentro de você. Em nome de Jesus. Você tem que ser firme. Ainda que seja perseguido, atacado, você tem que manter a sua fidelidade, a sua firmeza, a sua convicção de fé.
Tem muitos cristãos por aí morrendo, sendo assassinados no nome de Jesus. Ainda não corremos aqui esse risco. Mas caso um dia isso aconteça, lembre-se que o nome de Jesus ninguém nega. Jamais. Não se nega o nome do Senhor. Em qualquer situação, nunca negue o nome do Senhor. Quando o diabo te tentar, quando as situações vierem de cá e de lá, permaneça firme na convicção de fé que o Senhor colocou no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo. Eu oro ao Senhor. Nós sabemos que vivemos a última hora, Senhor. E o Senhor tem buscado um povo que realmente busca te conhecer, não conhecer a religião, ou conhecer o pregador, ou o trabalho tal, mas conhecer o Senhor, meu Pai. Que o teu povo busque te conhecer, te conhecer. Que isso entre no espírito de cada um. Um desejo de te conhecer. Um desejo de te conhecer. Santo de Israel. Que aqui seja levantado um povo forte, guerreiro, imbatível, invencível, um povo que não se curva diante do diabo, diante do mundo, diante do pecado, diante da carne, diante das tentações, diante das opiniões, mas que só se curva diante do Senhor. Um povo forte, um povo que levanta o teu nome com honra, não porque foi num evento tal, mas no dia a dia, Senhor. Que é isso que os cristãos têm que entender. Não é só num evento que sai todo mundo nas ruas gritando o teu nome, mas é no dia a dia, Jesus. No dia a dia, da hora que levanta até a hora que vai deitar, na segunda, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todo dia, Senhor, te amando, te reverenciando, temendo ao Senhor. Ó meu Deus, cumprindo com aquilo que o Senhor ensinou, todo dia, Senhor. Todo dia. É isso que o Senhor espera de nós. Isso é levantar a tua bandeira, é mostrar que somos do Senhor diariamente, a cada atitude séria, honesta, decente, ó meu Deus, temente. É isso que o Senhor espera de nós. Que lá, se eu estiver em público ou entre quatro paredes, que eu continue sendo novo, o nascido de novo, dominado pelo teu Espírito. Que isso entre no espírito de cada um. Oh meu Deus, aquele que ainda não tinha nascido de novo, que venha nascer de novo. Que entenda o que significa mudança de caráter, mudança de espírito, mudança aqui dentro de nós. Opera, Senhor, revela, se mostra, transforma e não deixa nenhum fraquejar, olhar para a direita ou para a esquerda, ou retroceder ou estagnar, mas que todos prossigam corajosamente para a direção certa. E onde essa pessoa estiver, que ela seja luz, que ela nunca venha se bandear para as trevas, e se as trevas não quiser a luz, que ela permaneça sendo cada vez mais luz, Senhor. Que ela tenha prazer de deixar claro que o Senhor age por intermédio dela, e que ela faz tudo em função da fé no Senhor, meu Pai. Eu abençoo a todos e tomo posse de um grande milagre, que é o milagre do novo nascimento, da transformação do coração, e que todos saiam daqui realmente vibrando pelo Espírito e cheio dele, e prontos para avançar em vitória, como embaixadores, como luz que brilha nas trevas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui,
Obrigada por esta reunião, por este domingo de Páscoa, que nós viemos comemorar a nossa libertação. E essa palavra é poderosa para esse dia, porque o Senhor não foi à cruz passear, o Senhor foi para nos libertar. E o Senhor não nos quer escravos de absolutamente nada, mas livres. E andando com o Senhor com liberdade, convictos, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo. Fortalece a todos nesta fé e que saia um povo forte, fortalecido, guerreiro, determinados, tementes, Senhor. Um povo que te ama como essa mulher te amou, que te ama mais, ela muito amou, e que cada um aqui, cada dia que passar, te ame mais, Senhor, para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus, amém, amém e amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 7 de abril, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do primeiro jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento às 18 horas. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a Palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.